Imagina encenar Hamlet dentro do GTA. Isso aconteceu e virou filme. Bit of mindless violence. Anything that sort of takes you away from what I could cheerfully call the crushing inevitability of your pointless life is fine, yeah. Grand Theft Hamlet é um documentário sobre dois atores desesperados no meio da pandemia tentando montar uma peça dentro do jogo mais caótico que já existiu, que é o GTA. It's like a massive kind of arena. I wonder if you could actually stage something here. What, like put on a play? Yeah. O que mais me tocou nesse filme quando eu assisti é que ele é um filme que surgiu do desespero de atores no meio da pandemia. E eu sei exatamente o que é isso, e se você é ator, você também sabe o que é esse desespero que a gente ficou completamente desamparado, porque a gente simplesmente não tinha como trabalhar, né? Não tinha palco, não tinha público e não tinha outra alternativa. O mais interessante é que esse filme mostra muito mais o processo do que a peça em si. Mas é muito bom, porque eles abrem um processo seletivo para essa peça, fazem audições, e no meio das audições sempre tem alguém com uma metralhadora e mata todo mundo, e aí acaba com todo o processo que eles estavam fazendo, né? E aí chega num ponto que um dos atores quase desiste, né, porque ele começa a achar muito idiota tudo que eles estão fazendo. Ele tem o emprego dele, ele mora com a esposa dele começa a reclamar que ele tá passando tempo demais nesse jogo e tudo mais. This is not a thing, Mark. This is not a thing. This is just a silly idea. It's evidently not gonna work. No one's gonna come. It's not a real thing. Like, it's real to me. I've been sitting at home on my own in lockdown with nothing to do. Oh, I'm sorry, man. I mean, you know, one of the few things that I've been able to do, that I'm able to occupy my mind with, that's been able to distract me, has been this. Só que o outro ator, ele fica muito desesperado, porque aquilo é tudo que ele tem, porque ele acabou de perder a tia dele, que era a única pessoa da família dele que ainda tinha contato com ele, assim. Ela morreu de Covid, inclusive, na pandemia. Então ele tava totalmente isolado, sem trabalho, sem ter o que fazer, não tinha rede de apoio nenhuma, morando sozinho no meio da pandemia. Então ele tava enlouquecendo. Aquele espaço virou o palco dele, é quase como se o bonequinho do GTA tivesse se tornado mais real do que a realidade que ele tava vivendo, sabe? Isso, de certa forma, também se conecta com Hamlet, né? Porque o Hamlet também é um personagem que perdeu alguém, que vive crises existenciais e que hesita também, reflete se é hora dele agir, se não é pra ele agir, se é pra ele continuar existindo ou não, cercados por todo esse ambiente muito absurdo, tentando resistir a um cenário mais absurdo ainda, que foi a pandemia. Eu até hoje não consigo assimilar que a gente viveu o que a gente viveu, porque foi uma coisa muito esquisita. E foi um momento onde a nossa vivência virtual parecia mais real do que a vida real. Durante a pandemia, eu tava pra me formar. A pandemia entrou exatamente no ano do meu TCC. Eu tava ensaiando uma peça há mais de um ano. Eu ia estrear ela no dia 4 de abril de 2020 e acabou que ela nunca aconteceu. Eu apresentei uma vez e depois nunca mais. E depois disso, né, o meu TCC da faculdade, a gente acabou tendo que fazer 2 peças online, né? E inevitavelmente a gente acabou tendo que fazer numa outra linguagem. Então a primeira que a gente fez chamava Videocaus, teatro online ou cinema ao vivo. Porque a gente entrou muito nessa discussão, será que existe teatro online? Será que isso já não é cinema? Mas ao mesmo tempo a gente fazia ao vivo, igual um teatro. Então a gente pensou assim, nossa, será que é cinema ao vivo? Será que é um teatro que é online? Será que existe isso, né? Não sei. Até hoje eu não sei dizer se era teatro, se era cinema, o que era aquilo que a gente fez, mas a gente fez alguma coisa, pelo menos, né? E teve uma outra que a gente fez também que chamava 22 Mistérios Assíncronos, né? Que a gente fez inspirada em cartas do tarô, cada um de nós tiramos uma carta do tarô. E assim, as duas estavam totalmente ligadas à temática da pandemia, do isolamento. Eu fiz uma cena super de ficção científica com chroma key que eu contracenava comigo mesma, porque eu era uma pessoa com chapéu de alumínio, e aí eu contracenava com clones. Na época que as pessoas falavam que você tomar vacina fazia você virar um clone, sei lá, uma coisa muito louca. Mas enfim, foi tudo virtual, o que me deixou bem frustrada, né? Porque quando você faz uma graduação de artes cênicas, a sua formatura, você quer que o seu TCC seja uma peça presencial e que você fique em cartaz com ela, né? E a gente ficou em cartaz, só que de uma forma virtual, né? No Zoom. E pra vocês terem ideia, gente, eu não ganhei diploma. Eu não ganhei um canudinho bonitinho. Eu ganhei um QR Code. O meu diploma
é tipo um token virtual que você habilita ele, e aí ele tem em anexo o PDF da foto, assim, do meu diploma, né? Eu nunca fui atrás de imprimir, foi bem bizarro. E teve um pessoal que fez a cerimônia de graduação dentro do Minecraft, e eles construíram o Instituto de Artes da Unesp, que fica ali na Barra Funda, todo no Minecraft. Só que, infelizmente, eu não sabia disso na época, porque senão eu super teria entrado. E eu também fiquei me perguntando depois que esse recurso do videogame, num contexto de pandemia, pra você atuar, é muito interessante. E eu gostaria de ter tido essa oportunidade de explorar isso, mas a gente fez outras coisas também, que algumas coisas funcionaram, outras não, mas enfim, gente, foi uma loucura. Será que é tão loucura assim fazer Shakespeare num jogo tão violento quanto o GTA? It would be difficult, most because of the sort of generalized. Generally, you know, people are violent in the game. They blow stuff up and they shoot Yeah, people but because it's fun and they can't do it in real life. people are violent in Shakespeare. It's fucking brutal. It's Yes. everyone, like in Hamlet, everyone dies. Não é, porque Shakespeare também é muito violento. Hamlet fala de vingança, de assassinato, de conflitos políticos e emocionais. O GTA é uma versão digital disso, dessa sociedade maluca e violenta que a gente vive também. E é muito engraçado porque parece que o tempo inteiro, da mesma forma que na tragédia, você já sabe o destino que aquele personagem vai ter, no GTA, você sabe que se você entrar, vai ter a todo momento alguém atirando em você, como se fosse o seu destino, enquanto jogador, ser interrompido constantemente por alguém tentando te matar. E tem algo muito honesto de ver uma peça nascer de um lugar muito instável, onde qualquer momento o público pode ser interrompido por uma explosão e cair de um zeppelin e de repente todo mundo ser desconectado da peça que você estava fazendo. E mesmo assim, ele segue. O teatro continua. Mesmo com avatar, com bug, com tiroteio, com gente usando roupa de ET. É isso, assim. E essa persistência deles me comoveu bastante, né? E eu criei um projeto aqui no Apoia-se que chama Ato Contínuo de uma Fibromialgia. Então, todo mês eu vou gravar um monólogo por mês e os apoiadores escolhem os textos. Ao fazer isso, você indiretamente também está contribuindo para o meu projeto Ciência e Fibromialgia, onde eu posto os vídeos de conscientização sobre dor crônica. E alguns monólogos que eu também escolhi têm a ver com isso. Mas o monólogo que eu vou fazer esse mês é o famosíssimo monólogo Ser ou Não Ser, eis a questão, de Hamlet. Eu nunca fiz esse monólogo, eu acho que vai ser um desafio bem interessante justamente porque as pessoas já têm uma ideia certa de como você deve interpretar Hamlet. Eu nunca fiz isso, eu sempre tive medo de fazer esse texto justamente porque é o tipo de texto que a pessoa já põe na cabeça dela como ela gostaria que você interpretasse aquilo. É um texto que tem muita expectativa atrelada. Mas eu quero fazer do meu jeito e eu vou compartilhar todo o meu processo, como que eu faço pra decorar, como eu faço pra ensaiar, enfim. Tudo isso lá no meu Apoia-se. E eu também vou postar os vídeos aqui no YouTube. E a cada 2 meses eu vou fazer um sorteio de um ensaio fotográfico pra quem me apoiar lá, tá bom, pessoal? E é assim que eu tô tentando continuar a existir como artista depois que eu me demiti porque eu estava num trabalho que me deixou numa crise, assim, de burnout, dor crônica, assim, eu não tava conseguindo existir, sabe? Trabalhando 12 horas por dia, fiquei com tendinite crônica por causa disso. Eu tô tentando ao meu máximo aqui voltar a produzir, ser atriz da forma que eu consigo, com os recursos que eu tenho, e eu espero que isso sirva para outros atores também, que estejam aí meio desanimados com a vida, mas para lembrar que a gente tem essas plataformas e que a gente tem aqui a internet, e eu sei que a gente gosta muito do presencial, eu amo o presencial, mas às vezes o virtual acaba sendo mais acessível, até num quesito de mobilidade, no meu caso, e também num quesito de você atingir pessoas que você normalmente não atingiria se você tivesse, né, num teatro. E se você gosta dessas encruzilhadas entre arte, tecnologia, dor crônica, me segue aqui, se inscreve aqui no meu canal. Também, se você quiser acompanhar o meu conteúdo voltado só pra dor crônica e fibromialgia, eu tenho um Instagram e um canal no YouTube chamado Ciência e Fibromialgia, que eu também vou começar a postar muita coisa lá, tá bom? Grand Theft Hamlet é sobre falhar, continuar, chorar, ver no que dá e tentar de novo, e de novo, e de novo. É sobre fazer teatro no fim do mundo. E pra muita gente, o fim do mundo já chegou faz tempo, né? To be or not to be, that is the question.